Pessoal, olha só como a interferência do judiciário vem fazendo com que a política precise refazer suas estratégias e mudar suas regras. Essa matéria aqui é algo que já era óbvio que aconteceria, mas ainda assim pega algumas pessoas de surpresa. Vamos lá. Essa matéria é da Folha de Pernambuco, eu sempre cito a fonte para vocês. O PL, Partido do Bolsonaro, Partido Liberal, avalia nomes para substituir Valdemar e Bolsonaro na articulação enquanto proibição for mantida. Moraes vetou o presidente da sigla e demais investigados de se comunicarem entre si. É bem provável que, inclusive, a presidência do PL vai ser substituída. O PL acredita ter entre seus quadros nomes aptos a participar mais ativamente das articulações e organizações das campanhas eleitorais deste ano, caso perdure o silêncio imposto à cúpula do partido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na lista estão o líder da bancada da Câmara dos Deputados, presidente do Partido do Rio, o deputado Altineu Cortes, e o senador Flávio Bolsonaro. Pois é, pessoal, a gente sabe muito bem que decisões totalmente questionáveis, né? Essas decisões, advogados proibidos de dialogar entre si. Durante um período eleitoral, membros de partido de oposição proibidos de dialogar entre si. Isso aí são ações, assim, assustadoras. São coisas que, sabe, não se tinha notícia até então no ordenamento jurídico brasileiro ou sequer na República Brasileira como um todo. Assustador é demais. Mas é isso. A oposição ela vai ter que se reinventar. Ela vai ter que ir criando mecanismo. Não pode o Valdemar? Um nome vai ter que substituir. Não pode o Bolsonaro? Um nome vai ter que atuar proxy, né? Ou seja, por procuração. Então, vamos estar acompanhando, vamos estar vendo o que vai acontecer, mas é bem provável que essa mudança vai acontecer, até porque esses nomes que aí estão vão ser, sabe, alvos o tempo todo de determinações como essa última que teve. Isso é fato, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa discutir. Brasil chega à marca de 500 mil de casos prováveis de dengue e 75 mortes confirmadas. Tá? Então, não é pouca coisa, não. Essa matéria, citando a fonte, é da R7, Jornal da Record. O Brasil chegou à marca de 500 mil de casos prováveis de dengue, de acordo com o relatório do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. São 512 mil registros nessa condição, com 75 mortes confirmadas pela doença e outras 340 sobre investigação. Outras 340 mortes sobre investigação, pessoal. A última utilização do documento, a atualização do documento é dessa segunda-feira. Então, esses aqui são os dados já para 2024. Você tem noção do quanto isso é assustador? E o aumento dos casos de Covid aumentou mais de 160%. E a previsão é que o carnaval vai estourar esses casos de Covid. Então, assim, se cuida, não deixa água parada. Tenha cuidado, porque ainda existe a doença, o Covid, e a gente sabe o quanto ela foi devastadora. E assim, antes de mais nada, dobra o seu joelho e pede para isso não chegar no Brasil. E se chegar vendo a qualidade da turma que vai tomar conta disso, a turma da ciência que vai tomar conta disso aí, a gente vai estar tudo ferrado. A verdade é essa. Então dobra o joelho e pede para isso não chegar. E só intervenção divina, porque se depender da intervenção pública no Brasil, a gente está lascado, tá? Totalmente lascado. Vamos lá. Vamos falar sobre o vídeo do Bolsonaro em que ele fez convocações para o dia 25 para manifestações na Avenida Paulista, para que ele possa, criar uma estratégia de confrontamento ao Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas se manifestaram sobre o caso. O Von Serra, ele sempre está trazendo alguns pontos de vistas interessantes aí. E ele falou sobre o timing, tá? Ou seja, o tempo dessa ação. Ele escreveu o seguinte: se era o timing certo, acredito que não. Ou seja, não era hora de manifestação. Na visão dele, todo mundo sabe
que ele falava em manifestação quando a economia estivesse ruindo e o cidadão médio aderisse. Eu acredito que o cidadão médio dificilmente aderiria. Tá? Assim, teria que esperar aí bem um tempo. Tá? Bem um tempo. Porém, mesmo que não prendam Jair ou militares, vão seguir caçando pessoas sem foro, o que é imoral e precisa de recusa popular. Se atentem às instruções de Bolsonaro. Não levem faixas ofensivas, camisas provocativas ou imitam declarações polêmicas no dia. A manifestação é para afirmar apoio popular e mostrar ao mundo em quem o Brasil voltou de verdade. No sonho do anjo, ficamos com a segunda opção. Então, a grande questão aqui é o que precisamos entender. Há uma manifestação popular marcada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em que os seus apoiadores eles pretendem fazer uma manifestação gigantesca, para que isso seja levado aos olhos do próprio mundo, tá? Seja levado aos olhos do mundo aí, como o Bolsonaro cita no vídeo: eu quero uma foto, eu quero lotado, eu quero uma foto para que o mundo circule isso. E como eu disse para vocês, sabe, a extrema esquerda ela está perdendo força no mundo, tá? Logo o Trump está voltando e tem muita coisa importante que sabe, que vai precisar de provas visuais, fatos para combater as narrativas que aí existem. Outro ponto que eu quero conversar com você, e agora é polêmico, mas pensa num assunto polêmico que nós vamos discutir agora. Você deve conhecer o Leandro Rochel, né? O Leandro Rochel ele tem uns comentários muito interessantes. E aí, fizeram a seguinte pergunta para ele: seria melhor o Bolsonaro ter enfrentado tudo isso ainda quando era presidente? Ou seja, o negócio era o Bolsonaro bater de frente, enfrentar tudo e sofrer um impeachment, ou vencer o sistema igual o Bukele fez, ou o Bolsonaro tomou as melhores medidas durante o período que ele era presidente. E aqui tem opiniões das mais diversas. Tem aquelas pessoas que entendem que não, Bolsonaro foi fraco. Bolsonaro deveria ter ido de peito aberto, já chamado o Congresso logo no começo, imposto regra, chamado os militares lá no primeiro ano e falado: olha, vai ser assim, assim, assado. E não tentar dialogar com o sistema. Ou seja, Bolsonaro tentou dialogar com o sistema de mudar o sistema. Então, esse foi o grande erro de Bolsonaro, agir dentro das 4 linhas da Constituição, segundo a visão de alguns. Já outros têm uma outra visão. Para outros, não. Bolsonaro não tinha o que fazer. Lá dentro do sistema, ou era assim, ou Bolsonaro ia ser empichado, Bolsonaro ia sair, Bolsonaro ia ser arrancado de lá de dentro. Ele não tinha como vencer o sistema sozinho. Aí já tem quem refute, fala: não, mas Bolsonaro não estava sozinho, quando ele entrou, ele tinha um Congresso forte do lado dele. Gente forte. No comecinho, ele tinha potencial para escolher ali o Lira, para escolher ali o Maia, o Pacheco, o Alcolumbre. Ele tinha força para ter escolhido pessoas mais vinculadas a ele. E o que não fez? Outros já falam que não. Mas eu quero que você veja o comentário do Leandro Rochel. Bolsonaro deveria ter encarado a ponto de falar que querem entrar com impeachment, que entrem. Mas tem entrado com os 2 pés na porta? Qual que é o seu ponto de vista? Eu quero que você assista o vídeo e depois nós vamos ver alguns comentários aqui. Assiste aí comigo. Seria melhor o Bolsonaro ter enfrentado tudo isso ainda quando presidente? Sem dúvida que ele deveria ter enfrentado. Infelizmente, quando ele chegou ao poder, ele fez um discurso, genérico contra o socialismo e tudo mais, mas de fato tentou negociar com o sistema, tentou impor mudanças, uma agenda de reformas com o próprio sistema que ainda estava ali e que foi exposto pela Lava Jato. Tanto é que vocês devem lembrar que ele começou o mandato tentando mudar a forma de relação com o Congresso, que não seria mais através do toma lá da cá, mas sim através de uma agenda programática, de uma discussão com as frentes temáticas que há no Congresso, tipo a frente ruralista e tudo mais, mas isso não avançou. E aí
O governo começou a ter um pouco mais de liberdade para agir quando, enfim, tivemos o Arthur Lira como presidente, né? O velho jogo do toma lá da cá voltou, e existia a percepção na época correta que se não fosse isso, o próprio presidente teria aí sofrido um processo de impeachment. Eu acho que seria melhor ter sofrido um processo de impeachment e ter mantido uma postura de não conciliação com o sistema podre que está aí, né? Eu acho que esse foi um dos grandes erros. Vamos lá. Agora eu vou colocar fogo no parquinho. Bom, e pode preparar aí para as críticas. Eu concordo com ele. Neste caso, eu preferia ter caído de cabeça erguida e sofrido um impeachment do que deixar chegar onde chegou, dialogar com o sistema. Mas eu quero colocar aqui a discussão. Tem muitas críticas a isso que eu estou te falando, ao que o Ruchel falou agora. O Carlos Silva escreveu o seguinte: o erro cabal do Bolsonaro foi arregar para o Moraes na nomeação do Ramagem. O erro fatal foi a carta do Temer. A Mangueira Luciana escreveu algo interessante. Para quem está no camarote, é fácil falar. Todo dia era BO e mais BO, total aparelhamento estatal, muitos governadores pressionando, pandemia, velha mídia ocultava os feitos positivos e por aí vai. Bolsonaro fez muito ainda. Faz sentido. Temos sempre que lembrar do Rodrigo Maia. Foi o maior inimigo do governo. Paralisou o país por quase 2 anos. A Márcia Fernandes, ele não tinha como fazer nada, sozinho, já estava tudo aparelhado. Até o exército já estava tomado. Ele estava sozinho. O PT tem 30 anos que batalhava para o emparelhamento da esquerda. O Plínio errou em insistir nas 4 linhas, sem demitir todos os comandantes militares. Concordo? Tudo começou quando Bolsonaro baixou a guarda, no caso, Ramagem. Qual que é o seu ponto de vista? Vamos lá. Se você fosse o Bolsonaro, você ia entrar de frente com o sistema, lá no comecinho, com apoio popular, mesmo sabendo que o sistema ia vir para cima de você com tudo, como veio. Não adianta. Ele só ganhou tempo, porque o sistema ainda no governo dele veio com tudo para cima dele. E agora, vem mais forte ainda. Deu resultado a forma que ele agiu ou não? E aí eu quero saber, e se ele tivesse feito diferente? Se ele tivesse feito igual o Bukele? Começou, ainda não tem um congresso total, muda todo o comando militar, eles podem espernear, mas quem mandava era ele, mudava todo o comando militar, todo o comando das Forças Armadas, depois esperava o momento certo para dialogar, trazer aqueles que eram os deputados ao lado dele, depois mandava um projeto de lei para mudar o Congresso e reduzir o número de parlamentares, mostrava sua força, e aí só então ele ia partir para cima da criminalidade mesmo, do crime organizado, e ganhava uma popularidade extrema igual o Bukele. Faz a comparação, tá? O que você acha aqui? Deveria ter agido de uma maneira, de outra maneira? Eu sei que é temerário o assunto, mas a discussão é interessante, tá? Vamos lá. O Monserrat, ele falou sobre a questão de esperar a economia despencar para o povo ir para a rua. Tá acontecendo, mas ainda vai levar um tempo para a economia chegar a níveis que assustam o cidadão médio, tá? Mas a gente tem que ir acompanhando pontos como esse aqui, ó. Saldo de empresas abertas cai 19,5% em 2023. Isso aqui é um sinal claro e nítido da economia em declínio. O saldo de empresas abertas no Brasil em 2023 caiu 19,5% em relação ao ano anterior, mostram dados compilados pelo Poder Empreendedor. No ano passado, 1,7 milhão de CNPJs foram criados, ante 2,1 milhões em 2022. Ou seja, na gestão Bolsonaro ficou muito mais fácil criar uma empresa, gerir uma empresa e menos temerária. A gente tinha mais medo. Eu mesmo sou um que acredito que em pouco tempo já não vou ter mais empresa e CNPJ. Não vou conseguir. Mas assim, isso aqui são dados que mostram que vai sim haver um declínio econômico e já está partindo para esse lado. Os rombos nas contas públicas, a falta de projeto estabelecido, isso aqui assusta e assusta muito.
Mas será que isso aqui vai chegar até o cidadão médio, para o cidadão médio se tocar que isso está acontecendo? Quando? Vai demorar um pouco, tá? Última matéria. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Deixa para o final. Eu vou tratar aqui da prisão do coronel e como que está a situação dele atual agora, tá? Eu já falei sobre isso aqui, ele que era dos Kids Pretos, mas eu vou falar no próximo editorial para não ficar muito longo, tá bom? Abraço, pessoal. Obrigado por ter ficado conosco. Vejo vocês no próximo vídeo e eu vou saindo de fininho agora e vou deixar as brigas nos comentários, tá? Pode me criticar, eu sei. Eu sei que nem todo mundo tem que pensar como eu, né? E com os meus posicionamentos. E essa é a beleza da democracia. Então é por isso que a sua crítica é bem feita. Bem-vinda, tá? Só não seja ofensivo. Eu não fui ofensivo com ninguém. Mas pode deixar a sua crítica. Eu concordo por causa disso ou eu discordo por causa disso. Esse aqui eu vou fazer questão de ler todos os comentários desse vídeo aqui, tá bom? Abraço, pessoal. Fico com vocês daqui a pouquinho.